Todo homeopata já passou por isso. Aquele momento de frustração na clínica, sabe? Aquele caso que simplesmente não anda, que não evolui. O que a gente faz quando o caminho para o remédio constitucional perfeito, aquele que a gente aprendeu que deveria cobrir tudo, parece totalmente bloqueado? Pois é, essa é a grande questão. É o que chamam de caso emperrado. É um momento de muita incerteza que todo profissional enfrenta. O paciente está ali, na nossa frente, esperando uma ajuda, mas os sintomas são vagos, o quadro todo é confuso, e aí, claro, a nossa confiança começa a balançar. É exatamente para esses momentos que a palestra do Dr. Raj Bondri traz uma luz, uma solução super pragmática e poderosa. Hoje, o que a gente vai fazer é analisar os pontos-chave do método dele, usando uma ferramenta que, olha, muitos de nós subestimamos, a tintura-mãe. Bom, vamos seguir a lógica do próprio Dr. Bondrisser, combinado? A gente começa com o dilema que ele se propõe a resolver, depois a gente mergulha na ideia central dele, que é, de verdade, um ponto de virada. A partir daí, a gente vê a estrutura prática, o como fazer, como ele enxerga o espectro de potências e, finalmente, o impacto que tudo isso pode ter na nossa clínica. Vamos lá? Ok, primeira parte. A gente vai direto na raiz do problema. O Dr. Bondra é muito inteligente nisso. Ele não começa com a solução. Ele começa com aquela frustração que todo homeopata conhece bem até demais. E aqui estão os cenários clássicos, né? Um diagnóstico que não fecha, meio nebuloso, nada daqueles gerais mentais ou físicos super claros para guiar a gente, ou, quem sabe, até prescrevemos um remédio constitucional que trouxe alguma melhora, mas só parcial, e agora o progresso simplesmente parou. É nessas horas que bate aquela sensação de impotência. Mas é exatamente aqui que a genialidade do Dr. Bondra aparece. Ele não propõe uma nova técnica mirabolante, ele propõe uma mudança de mentalidade. Um ponto de virada filosófico que redefine o que a gente faz nesses casos difíceis. Ele chama isso de princípio da justificação. E a lógica é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Em vez da gente ficar buscando aquela totalidade perfeita de sintomas que nem sempre aparece, a proposta dele é: procure por uma única indicação clara e confiável. Pode ser uma afinidade com um órgão, uma patologia já confirmada, ou um sintoma que se destaca do resto. Isso, por si só, já justifica a nossa ação. E essa citação dele resume tudo de forma perfeita. A homeopatia age apenas quando indicada. Encontre uma indicação e você tem sua justificativa. Ou seja, não se trata de adivinhar, se trata de encontrar uma base sólida, por menor que ela seja, para a gente começar a agir. O ponto de partida é esse. Com essa filosofia em mente, o Dr. Bondra então constrói um sistema super prático, acionável. Ele não nos deixa só com a ideia, sabe? Ele nos dá as ferramentas e as regras para aplicar isso no dia a dia. Então, ele identifica 3 cenários principais para o uso das tinturas-mãe. Primeiro, como um tônico, quando não existe um quadro constitucional claro. Segundo, como um suplemento, para dar aquele suporte, aquele empurrãozinho na ação de um remédio constitucional que não está agindo plenamente. E terceiro, para aplicações externas, em condições bem específicas. E como usar? Bom, a dosagem interna padrão do Dr. Bondri é muito clara. 20 gotas. 20 gotas num quarto de copo de água 2 vezes por dia. Simples e direto ao ponto. E a duração do tratamento, o Dr. Bondri também é enfático nisso. As tinturas-mãe, por terem essa natureza mais material, elas exigem consistência. Ele recomenda um tratamento de, no mínimo, 2 meses para a gente conseguir observar resultados que sejam realmente significativos. É um bom lembrete da importância da paciência nesse método, né? Agora, vamos ver um exemplo prático de aplicação externa. Para uma situação tão grave quanto a gangrena, o Dr. Bondrel revela uma dica clínica de altíssimo valor, uma combinação estratégica que ele mesmo utiliza. E olha só que brilhante a forma como isso ilustra o método dele. Ele usa calândula pela manhã para promover a cicatrização dos tecidos e chinésia à noite para controlar a infecção. Cada remédio tem um propósito específico, em um momento específico do dia, trabalhando em conjunto com o remédio constitucional. Fantástico! Agora a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais transformadora da estrutura do Dr. Bondri. Ele pega a seleção de potência, que muitas vezes parece uma coisa meio misteriosa, quase uma arte, e transforma numa decisão clínica baseada em lógica e, principalmente, na clareza do caso. E aqui está a lógica em ação. Vejam só como o Dr. Bondri cria uma verdadeira escada de potências que corresponde certinho à clareza do caso. A gente começa lá na base, com a tintura-mãe, quando a gente só tem a localização, o órgão.
Conforme o quadro ganha mais detalhes, sintomas mais claros, a gente sobe para as potências decimais e depois centesimais. E, lá no topo, quando aquela imagem mental do paciente fica nítida, aí sim a gente chega nas altas potências. É um sistema super elegante, onde a potência não é um palpite, mas uma consequência direta do quanto a gente entendeu do caso. Certo. Então, qual é o impacto real de adotar essa mentalidade? Como isso muda o dia a dia no consultório e os resultados para os pacientes? O impacto é profundo. Aquele sentimento de impotência nos casos emperrados, ele desaparece. No lugar dele, surge a capacidade de oferecer um suporte imediato e, o mais importante, fundamentado em princípios. O profissional pode se engajar ativamente em cada nível do caso e, com isso, vai construindo confiança e, claro, entregando resultados que dá para ver, resultados tangíveis. Fica claro que este sistema não é para quem busca um dogma rígido, né? É para o profissional que quer uma abordagem flexível, adaptável e sempre focada em resultados, mas sem nunca, jamais, abandonar os princípios que são a base da homeopatia. Resumindo, o que o Dr. Raj Bondri nos oferece é uma lição poderosa de pragmatismo clínico. Ele não substitui a busca pelo similimum de jeito nenhum, mas ele capacita o homeopata com ferramentas eficazes para todo tipo de situação, garantindo que nenhum caso, por mais difícil que seja, fique sem suporte. E para fechar, é muito importante frisar isto. O que vimos aqui é a essência destilada do ensinamento do Dr. Raj Bondri nesta palestra específica. Para compreender verdadeiramente a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás de seu método, é preciso vivenciar a palestra completa, na sua totalidade.